Pastores, presbíteros, líderes de igreja, biblicamente eles também têm deveres? Essa pergunta nós vamos responder na mensagem de hoje do Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. Se você está aqui pela primeira vez, é com muita alegria que eu recebo você. Não deixe de estar aqui conosco, porque nesta mensagem seremos mais uma vez edificados para a glória de Deus. Na mensagem de hoje, vamos tratar sobre o seguinte tema: mensagem para pastores, presbíteros e líderes. Talvez você diga assim, mas eu não sou um pastor, eu não sou um presbítero, eu não lidero nenhuma igreja, mas a palavra de Deus, ela sempre tem alguma instrução para nós, para nos ensinar sobre como devemos nos conduzir. O texto bíblico de hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículos de número 1 a 4, que diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez aqui estou no Expondo as Escrituras. Necessito da iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, compreender a Tua palavra, para poder ensinar. Também ilumina a mente daqueles que estão, Senhor, assistindo, Senhor, esse Expondo as Escrituras, para que eles possam compreender o que estará sendo ensinado aqui e juntos possamos praticar em nome de Jesus. Nós temos um aviso importante para você. Se você baixar aí na descrição do vídeo, descer, tem um link, tá bom? Um link, você vai descer na descrição do vídeo, desse Expondo as Escrituras, vai ter um link falando do download, você clica, é levado para o meu site, e no meu site você desce a página onde abrir, e lá na parte de baixo tem um botão para você poder baixar o esboço em PDF do Expondo as Escrituras de hoje. Vamos lá? Introdução. O Expondo as Escrituras de hoje traz uma mensagem para pastores, presbíteros e líderes, baseada em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de 1 a 4. Isso não quer dizer que essa mensagem não abranja também diáconos, evangelistas ou até mesmo membros que no futuro Deus tenha uma obra em relação a ele. Então vamos lá. Baseadas em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4, onde Pedro faz recomendações aos presbíteros que estavam na frente da igreja, nossos pastores e líderes de hoje. Pedro continua tratando do tema submissão nessa parte da carta e agora se volta para a liderança da igreja. Se você está acompanhando os Expondo as Escrituras, eu estou fazendo a leitura, a explicação e a aplicação desde o capítulo 1, versículo 1. Então eu não poderia pular essa parte da carta, porque ela faz parte da carta também. Nós estamos na seção que está tratando sobre os deveres da vida cristã. A vida cristã, uma nova conduta em Cristo, e nessa vida cristã nós temos direitos, mas nós temos também deveres. O apóstolo Pedro tratou sobre a nossa submissão às autoridades, sobre a nossa submissão em relação à esposa para com o marido, a submissão do marido para com Deus, a submissão dos empregados para os seus patrões, enfim, a submissão agora em relação aos deveres dos presbíteros, em relação a Deus de obedecer ao Senhor, e nós estamos dando prosseguimento nessa sessão que fala dos deveres da vida cristã. Como presbítero, Pedro sabia da importância de realizar a obra do Senhor com motivações bíblicas. Por isso ele apresenta nessa parte da carta os deveres dos pastores, presbíteros e líderes. Isso não envolve, eu quero deixar claro que o texto aqui, ele não vai envolver apenas, nós podemos tirar algumas aplicações
para um pastor auxiliar como eu. Eu não estou na frente de uma igreja nesse momento, dirigindo uma igreja, mas eu sou um pastor auxiliar. Eu posso estar auxiliando um pastor que está dirigindo. Então eu tenho que ter uma visão alinhada ao que a Bíblia diz, mesmo que eu não esteja na frente. Às vezes tem um presbítero que não está na frente da igreja, mas está auxiliando lá naquela igreja onde ele está junto. Então ele também tem que tomar para si essa mensagem, porque ele tem uma responsabilidade, tá bom? Pedro, um presbítero, faz um apelo intenso aos presbíteros. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Vamos explicar esse texto aqui. Pedro se volta nessa parte da carta para falar com a liderança da igreja. Ele faz um apelo que se trata de um apelo intenso, com ternura. Então não é apenas um apelo, é um apelo intenso com ternura aos homens que eram os pastores do rebanho. Naquele tempo era muito comum quem estava na frente do rebanho ser um presbítero, e ele era chamado de pastor porque ele era o responsável por aquele rebanho, por aquele povo que estava, mas ele tinha auxiliares com ele ali também, tá? Esses homens tinham a responsabilidade de cuidar e proteger o rebanho. Então eles, não era ele, eles tinham a responsabilidade, né? Pedro, apesar de ser um apóstolo, não se apresenta acima deles, e sim igual a eles. Quando a Igreja Católica coloca Pedro como a pedra que a igreja foi edificada, o chamando de Papa da Igreja, Bispo dos Bispos e substituto de Cristo na Terra, ela está totalmente equivocada biblicamente. Por quê, pastor Mário Lona? A igreja foi edificada sobre Cristo. Quando Cristo diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra ali é Cristo. Pedro faz uma confissão sobre Jesus, e é sobre Jesus que a igreja é edificada. Então a igreja foi edificada sobre Cristo, não sobre Pedro. E o substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo, e jamais foi Pedro, e por isso jamais será o Papa. Não há como o Papa ser substituto de Cristo, nem tampouco o próprio Pedro. João capítulo 14, versículo 16 mostra isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então Jesus era Consolador, envia outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então quem substitui Jesus aqui na terra? O Espírito Santo. Ele é o substituto. O Senhor Jesus rogou ao Pai para enviar outro Consolador. Então não é sobre Pedro que a igreja foi edificada, é sobre Cristo. Em seu apelo, Pedro diz que é testemunha das aflições de Cristo, pois ele presenciou os sofrimentos de Jesus. Ele viu, ele estava lá. Simon Kistemaker diz que o termo testemunha tem dupla conotação, né? Ele aponta para dois sentidos. Ver alguma coisa que aconteceu, esse é o primeiro sentido. Pedro é testemunha por quê? Porque ele estava lá, ele viu o que aconteceu com Jesus. Esse é o primeiro sentido. E o segundo sentido é proclamar a mensagem do acontecimento. Uma testemunha é alguém que presenciou, e uma testemunha também é alguém que proclama aquilo que aconteceu. Então ela não só vê, ela vê, mas ela também pode testemunhar sobre aquilo que ela viu. Este acontecimento deve ter marcado profundamente a Pedro e fortalece aqui a fé dos leitores. Pedro está escrevendo para pessoas que estão debaixo de perseguição, de grande luta, de grande dificuldade. E nesse momento Pedro está voltado para os líderes da igreja. Então aqui ele fortalece a fé dos leitores, por saberem que há gente entre nós que já pode ter uma visão antecipada dessa glória. Então o apóstolo Pedro, presta atenção nisso aqui, ó. Este acontecimento deve ter marcado profundamente a Pedro e fortalece aqui a fé dos leitores por saberem que há gente entre nós, ou seja, Pedro, que já pode ter uma visão antecipada dessa glória, que será em breve revelada a todos, o que a toma mais certa ainda. Como é que isso pode ter acontecido na vida de Pedro? Pedro é testemunha de acontecimentos.
Agora Pedro passará a exortar aos presbíteros que estão entre vós. Vamos lá. O que Pedro vai exortar esses presbíteros? 2. Os presbíteros não podem apacentar o rebanho com má vontade e nem visando ganhos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro agora diz para os presbíteros como devem apacentar o rebanho do Senhor. Aqui a ideia é assim: como um pastor cuida das ovelhas, vocês presbíteros devem cuidar dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, pois o pastor não é dono das ovelhas. Quando diz que assim como o pastor cuida das ovelhas, a figura aqui é do pastor cuidando de ovelhas animais mesmo. Então, o pastor cuida das ovelhas, do rebanho. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, assim os presbíteros, os pastores, os líderes que estão diante de um rebanho precisam cuidar do rebanho do Senhor. Eles não são donos da ovelha. Veja bem que o pastor de ovelha, lá no Oriente, ele não é o dono das ovelhas. Ele trabalha para o dono das ovelhas. Ele serve ao dono das ovelhas com seu serviço. Assim sou eu, assim é você. Nós, mesmo não estando na frente de um trabalho, na frente de uma igreja, mas nós ajudamos pessoas que estão na frente do trabalho. E nós não somos os donos das ovelhas. Nós apenas servimos o dono das ovelhas. Nós apenas prestamos serviço no reino, pois servimos ao Senhor. Então Pedro continua dizendo: vocês precisam cuidar do rebanho não por força. E força aqui é obrigação. Eles jamais poderiam pastorear a igreja porque foram constrangidos ou obrigados, e sim por livre vontade. E aqui entra um problema. Às vezes você vê gente aí dizendo pro outro: não, porque você tem que fazer. Se ele fizer de má vontade, forçado, ele vai fazer assim, de má vontade, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus não quer sua obra sendo feita de qualquer jeito. Eu sei que nós podemos pegar o caso do profeta Jonas e usar como um exemplo e tentar criar uma doutrina em cima disso. Ah, pastor, mas Jonas não quis fazer, Deus foi lá e pegou ele. Mas Jonas é um caso. Eu não posso transformar numa doutrina aquilo que eu só tenho um acontecimento na Bíblia. Então, naquele momento, Deus faz prevalecer a sua vontade. Porque havia um porquê daquilo. Deus queria usar o profeta Jonas porque havia uma multidão precisando de livramento, de salvação. De não morrer ali naquele momento. De não serem alvo do juízo de Deus. Então Deus queria que o seu profeta fosse lá e proclamasse a sua palavra. E Jonas era o profeta que estava no momento. Então Deus usa uma situação para trazer Jonas a fazer o seu querer. Mas nem sempre no dia a dia acontece isso. Quantos pastores você conhece que estão aí parados? Não estão desviados, presta atenção. Eles não estão desviados. Eu não estou falando deles estar fora da presença de Deus. Eu estou falando de muitos deles não estarem mais envolvidos com nada da obra, no sentido de estar prestando serviço de alguma maneira. Então eles não estão mais. Eles vão para o culto no dia de domingo, às vezes vão para uma escola bíblica, mas eles não se envolvem com mais nada da obra. Muitos presbíteros não se envolvem com mais nada da obra. Muitos obreiros não se envolvem com mais nada da obra. E nem por isso Deus está trazendo um juízo sobre eles. Eu estou defendendo ser feito isso? É claro que não. Mas eu estou mostrando que pode acontecer de pessoas cruzarem os braços e ficarem lá. Só que eles vão viver uma vida frustrada, porque eles não estão fazendo aquilo que foram chamados para fazer. É bem verdade que muita gente que foi chamada está até parada, e tem gente que nem chamado tem e está aí querendo fazer. E alguém vai justificar uma coisa pela outra. Pelo menos quer fazer. Mas não adianta eu querer fazer se Deus não me mandou fazer. O dono da obra é o Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu não estou como pastor porque eu quero. Se eu estou nessa posição é porque Deus quis me colocar, não é porque eu quero. Eu até acho que quem quer ser pastor, presidente de igreja,
ele precisa ter muita certeza daquilo que ele quer assumir, que ele vai assumir. Tem gente querendo ser, eu acho assim, um pensamento meu, é eu, Mário Luna, falando. É loucura alguém correr atrás e dizer, não, eu quero ser, eu vou ser. Aceitar o chamado de Deus é uma coisa, cavar para ser uma coisa que Deus não chamou é outra coisa. Se a pessoa soubesse a responsabilidade que é estar na frente de um rebanho, eu estou falando de gente séria, de gente que está trabalhando para o reino de verdade. Eu não estou falando de oba-oba. Eu não estou falando de liderança que não está nem aí para as ovelhas. O problema é outro. Ele visa outra coisa. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente séria, gente comprometida, gente que chora com os que choram, gente que se alegra com os que se alegram. Eu estou falando desse tipo de liderança. Não é fácil. Então, uma pessoa em sã juízo, ela só vai assumir aquela posição se realmente ela tiver convicção, o Espírito Santo der a ele convicção do chamado. Caso contrário, só mesmo entrando por sua conta e fazendo de qualquer maneira. E isso não é fazer a obra do Senhor. Então Pedro está dizendo aqui que quem dirige não pode fazer isso sendo constrangido, sendo obrigado. Apesar de ser Deus quem chama para o ministério, a pessoa precisa aceitar de livre e espontânea vontade o chamado. Não podemos pegar o caso de Jonas e usar ele como uma doutrina, achando que com todo mundo vai ser igual. Não é assim que funciona. Naquele momento Deus operou daquela forma, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, presbitério, excelente obra deseja. É justamente disso que Paulo está falando aqui. Falando de quê? Desejar o episcopado, ministério. Não está falando de alguém decidir ser presbítero ou pastor por sua própria escolha, e sim de ser chamado por Deus e aceitar, ou seja, desejar realizar aquela obra para Deus. É disso que o texto está falando. E depois Paulo prossegue com as qualificações para quem aceita o chamado para o ministério. Paulo está tratando aqui de aceitar, não de decidir querer ser sem Deus ter chamado. Inclusive, eu queria até fazer o seguinte aqui. Eu vou botar um vídeo para vocês aqui rapidinho no Expondo as Escrituras, 30 segundozinhos, só para você poder ver essa questão de não é uma questão de você desejar. É uma questão de Deus ter um chamado com você. Presta atenção no que vai ser dito aqui por mim mesmo. Esse vídeo acabou viralizando no Facebook, tem milhões de acessos. Eu não esperava por isso. Presta atenção nisso aqui, ó. Por isso, porque Deus não tem chamado com ele como pastor. Isso é uma ilusão que as pessoas alimentam na cabeça deles, achando que ministério é carreira, plano de carreira. Um dia eu sou cooperador e um dia eu vou ser pastor. Não é assim que funciona, não. Tem pessoas que vão ser diácono a vida inteira. E se ele for consagrado a presbítero, ele vai ser um péssimo presbítero. Tem pessoas que são presbíteros e vão ficar a vida inteira. Porque se for pastor, dirigente ou presidente de igreja, vai ser péssimo pastor. Não tem chamado. Só que hoje se vive com essa questão, essa ilusão, esse glamour de querer ser. Aí entra o que o nosso presidente falou. Quer ser, mas não exerce. Tem nome que está vivo, mas está morto. Vocês conseguiram entender? Então não é uma questão de você querer apenas ser. É uma questão de Deus ter chamado para ser. Quando Deus chama, aí você vai aceitar. Aí sim é uma outra coisa. Então o apóstolo Paulo, ele está tratando justamente dessa questão. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ele almeja o ministério no sentido de aceitar, de querer aceitar aquilo que Deus tem. Mas não sou eu que decido ser um pastor. Foi Deus que decidiu. E essa decisão vem muito antes sequer
sequer de eu ter nascido. Deus já tinha decidido que eu seria um pastor, que o outro seria um presbítero, que o outro estaria na frente de uma igreja. Então é uma decisão de Deus. Só que eu tenho que ter cuidado para eu não assumir aquilo que Deus não me chamou para fazer. Aqui Pedro está no mesmo caminho de Paulo, pois diz que ninguém pode ser um pastor forçado, mas de forma espontânea. Aqui também devemos levar em conta a preguiça. Existem muitos pastores preguiçosos. Por um lado, nós não podemos ser aquilo que Deus não nos chamou. Mas, por outro lado, nós temos que ter cuidado também para nós não termos chamado, mas aí ter a preguiça. Temos chamado, mas somos preguiçosos. Preste atenção. Provérbios 6, do 6 ao 11, diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior nem oficial nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, o Salomão aqui, ele fala do perigo da preguiça. Porque quem vive na preguiça não terá nenhum benefício. Porque Deus não chamou o homem para viver na preguiça. Então, o obreiro, se ele está ali numa liderança, num ministério, se ele é um pastor auxiliar, se ele é um presbítero, se ele é um diácono, se ele é um evangelista, ele não pode ser alguém preguiçoso. Se ele aceitou o chamado para o ministério, Deus tem um chamado com ele, ele precisa se disponibilizar a trabalhar na obra do Senhor, dentro do que Deus chamou ele para fazer. Pedro ainda diz que eles não podem pastorear a igreja visando dinheiro. Isso aponta para um lucro vergonhoso, ganho desonesto. Imagine, eu vou pastorear, mas é só por causa do dinheiro. Não. O dinheiro nunca pode ser o motivo de alguém pastorear uma igreja. Ele pode até ser a consequência, porque o obreiro é digno do seu salário, e nós já vamos falar sobre isso aqui, mas o motivo nunca. Hernandes Dias Lopes diz: na igreja primitiva havia exploradores itinerantes que saíam percorrendo as igrejas buscando os bens dos cristãos. Você está pensando que essa questão de gente aí cobrando para pregar valores exorbitantes, isso é coisa de agora? No tempo da igreja primitiva já havia gente de olho nos bens dos cristãos, que saíam de um lado para o outro para buscar recurso, para poder se aproveitar do dinheiro dos irmãos em Cristo. Então nada disso é novo. Em vez de cuidar do povo, eles estavam buscando os recursos dele. Paulo denuncia essa prática e dá seu exemplo. De que exemplo Paulo está dando aqui? Preste atenção. Vamos lá. Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Então o apóstolo Paulo, ele denuncia aqueles que estão saindo em busca do dinheiro da igreja, dos cristãos. Ele está denunciando esses que estão indo atrás, mas ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. 1 Coríntios 9, 11 e 12. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material. Paulo está dizendo, se nós estamos fazendo a obra de Deus entre vocês, por que vocês não podem nos abençoar com algo material, nos dar recursos para nos alimentarmos? Paulo está dizendo, isso não tem nenhum problema. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Por que Paulo não teria o direito? Por que Paulo tinha o direito? Porque Paulo era aquele que tinha começado a obra ali. Então, eles valorizavam gente de fora, gente que não plantou, e eles não valorizaram o apóstolo Paulo, que era aquele que tinha começado a obra ali. Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas a respeito de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que preferia passar necessidade do que impor sobre a igreja de Corinto a obrigação que eles tinham como dever. Já era um dever que eles deveriam ter, mas Paulo não queria requerer esse dever
para impedir que a obra fosse realizada ali naquele lugar. Então Paulo diz assim, eu abro mão do meu direito. Direito eu tenho, mas eu abro mão do meu direito. Por quê? Porque eu não quero botar impedimento na obra. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração. Tem muita gente que bota Paulo como exemplo nessa hora e fala assim, mas Paulo abriu mão de receber um salário, de receber ajuda. Mas Paulo não tinha família. Paulo não tinha uma esposa. Paulo não tinha filhos. Ele tomou uma decisão. Foi uma decisão dele. Mas veja que o texto diz que ele tinha direito. Mas ele abre mão. Tudo bem, ele quis abrir mão. Até durante algum tempo no seu ministério, ele trabalhava, fazendo tenda. Chegou uma hora que ele se entrega só para a obra. Mas mesmo entregue só para a obra, quando ele chegava em algum lugar que as pessoas não reconheciam o ministério dele e não queriam abençoar, a igreja abençoar, não ele cobrar. Porque o problema não está na igreja abençoar. A igreja pode abençoar, ela tem que reconhecer a obra na vida daquele obreiro e pode abençoar sim. Quanto ela vai abençoar? Aí depende do recurso da igreja. É uma decisão da igreja. Se ela vai abençoar com uma pequena oferta, com uma maior oferta, com uma grande oferta, isso é com a igreja. O problema é eu estipular valor. Quanto eu quero ganhar? Passa a ser uma coisa que coloca as outras pessoas numa situação muito difícil. Por quê, pastor Mário Luna? Um trabalhador de salário mínimo trabalha o mês todo para ganhar uma quantia X, enquanto às vezes tem uma pregação em 1 hora de pregação, a pessoa ganha o que a pessoa trabalhou o mês inteiro para ganhar. Passa a ser uma coisa extremamente desproporcional nesse caso. E eu estou falando de quem cobra, eu não estou falando de quem é abençoado pela igreja. É outra situação. Essa mensagem de hoje não está tratando desse assunto aqui de cobrar para pregar. Não é disso que está tratando. Mas entramos nesse assunto por causa do que Paulo está dizendo aqui. Olha o que ele continua dizendo. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, e esse pregar aqui é trabalhar entre eles. Porque naquele tempo não existia pregador itinerante no sentido de, tá convidado para pregar na minha igreja. Isso é coisa nova, isso é de agora, isso não existia naquele tempo. Quem saía itinerante era para pregar o evangelho para quem nunca tinha ouvido. É outra situação, era um missionário, é outra situação. Não é essa questão de ficar indo de uma igreja a outra para poder pregar. Não é disso que o texto está tratando. Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito, preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e 14, olha o que Paulo diz. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Paulo vai dizer, exceto no fato de eu nunca ter sido peso para vocês. Paulo foi ajudado por outras igrejas, mas a igreja de Corinto não ajudou Paulo. Na verdade, eu posso até falar de uma forma mais clara o seguinte. A igreja de Corinto recusou pagar salário para Paulo. Eles pagaram para outros, mas para Paulo não. Eles abençoaram outros, mas Paulo não. E Paulo foi o que começou a obra, mas eles não quiseram honrar Paulo. Perdoe-me essa ofensa. Agora eu estou pronto para visitá-los pela 3ª vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. A visão de Paulo era almas. A visão de Paulo era o povo. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais. Paulo era o pai na fé deles, mas os pais para os filhos. O fundador, Paulo. 1 Tessalonicenses 2,9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o evangelho de Deus. Lá em Tessalônica, o apóstolo Paulo estava ainda trabalhando materialmente para não ser pesado àqueles que estavam lá naquela igreja. Exercer liderança na igreja por sorte da ganância é um grave pecado contra Cristo. O Senhor é dono da igreja. 2 coisas podem estar ligadas a essa exortação. Em primeiro lugar, não poderiam pastorear visando o que iriam receber, já que entendemos por outros textos do Novo Testamento que os presbíteros que lideravam e os que ensinavam tinham algum tipo de remuneração. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Então, eles não poderiam pastorear visando o dinheiro. Eu vou receber? Então eu vou fazer. Eu não vou receber? Então eu não vou fazer.
Mesmo eles tendo o direito de receber, eles não podiam fazer com o coração no dinheiro. Vamos usar uma ilustração dos nossos dias. Digamos que há aquelas pessoas que pregam em determinadas igrejas que ele não cobra. Mas a igreja é uma igreja que abençoa. E ele sabe disso. Então ele já tem ciência que a igreja abençoa. Então ele é convidado para pregar. É a igreja que vai abençoar, não é ele que cobra. A igreja abençoa, tudo bem. Só que ele tem que ter cuidado para que a motivação dele de ir pregar nessa igreja não seja por causa de receber algo material. Ele vai por causa de fazer a obra para o Senhor. O algo material é uma consequência da obra que ele está realizando, mas não pode ser o motivo. Ah, não, eu vou naquela igreja porque naquela igreja abençoa financeiramente. Na outra eu não vou porque não abençoa. Então é a motivação errada. Não pode ser assim. Jesus não quer isso. Será que se tirasse essa questão de poder cobrar para pregar, muitas igrejas acabassem com isso? Porque na verdade se fala muito de quem cobra para pregar, de quem cobra para cantar, mas a maior culpada disso é a igreja. Porque é ela que paga. Se a igreja não pagar, não vai existir quem cobre. Se tem quem cobre, é porque tem quem paga. Se a igreja não cobrar, se a igreja não pagar, ninguém vai cobrar. E aí a pergunta é, se a igreja deixar de pagar quem cobra, abençoar quem ela quer, mas deixar de pagar quem cobra, será que terá ainda esse monte de pregador por aí? Será que se a igreja parar de pagar para quem canta, será que ainda vai ter esse monte de cantor aí? Eu tô falando de pagar. Eu não estou falando de ofertar, de semear no ministério da pessoa. É outra coisa. A igreja faz isso em reconhecimento ao trabalho que ali está sendo prestado. Aí é outra situação. Mas se a igreja parar de fazer isso, será que essas pessoas ainda vão ficar? Ou elas saem? Ou elas deixam de pregar? Ou elas deixam de cantar? Ou elas vão procurar um emprego? É um caso a se pensar, certo? Então, em primeiro lugar, havia realmente pessoas que eram remuneradas. 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz: os presbíteros que fazem um bom trabalho, eu estou lendo na linguagem de hoje, tá? Na igreja merece pagamento em dobro. Então preste atenção, pagamento em dobro. E subentende-se que havia uma ajuda, mas aqueles que estavam liderando e aqueles que estavam ensinando tinham direito a pagamento em dobro. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja, bom trabalho, não é qualquer trabalho. Um bom trabalho na igreja merece pagamento em dobro. Especialmente, foca nesses, os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Existem igrejas, dificilmente no meio pentecostal nós vamos ver isso, mas existem igrejas que elas remuneram tanto o presbítero que dirige, quanto o presbítero que ensina. Porque elas reconhecem que ensinar gasta tempo. É impossível preparar mensagens de ensino trabalhando fora o tempo todo. Não vai fazer. Não adianta, não vem dizer para mim que dá para fazer, porque eu conheço. Eu aqui no canal, pela bondade de Deus, eu gravo 2 vídeos do Expondo as Escrituras por semana e mais o vídeo da escola dominical. Gasta tempo, muito tempo. Não é fácil. E a gente faz por amor à obra, por amor ao Senhor. Não há uma remuneração fixa para isso. Então, não vem dizer para mim que, não, é com qualquer meia horinha faz, que não faz. Não adianta que não faz. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve que aqueles que se esforçam na pregação do evangelho e do ensino, na verdade, em outras traduções, na liderança e no ensino, sejam considerados de pagamento em dobro. Em momento nenhum a Bíblia vai falar sobre pagar para quem prega numa igreja, numa outra igreja. Não é disso que a Bíblia está falando. Quem recebia ajuda era quem era missionário, que estava pregando, ganhando almas. Era outra situação. Não é essa questão dessa troca, que sai um pregador de uma igreja e vai para outra igreja pregar, e sai da outra igreja e vai para outra igreja pregar, e tem isso para poder ter o recurso material. Não é disso que o texto está tratando. Está tratando de quem dirige igreja. Pastor de igreja. Até porque
No Novo Testamento, quem pregava para a igreja eram os pastores. Não havia esse negócio de todo mundo pregando. Pastor Mário Luna, o senhor tá falando contra isso? Não, não é isso. Mas olha só que problema que nós temos. Paulo ensina a Tito, ensina a Timóteo, mostra as qualificações para ser um presbítero, para ser um pastor. Aí pega um monte de gente que não é pastor, não é presbítero, tá por aí pregando. Eles não foram preparados, muitos deles, para poder estar ensinando. Muitas coisas que eles falam porque ouviram dizer em algum lugar, repetem partes do que ouviu o outro falar, mas não se debruçam para estudar a sério, não fazem um estudo aprofundado das Escrituras. Então começa a falar o que acha e não o que a Bíblia diz. Aqui no Expondo as Escrituras, eu estou lendo o texto e eu estou explicando o que o texto significa para fazer as devidas aplicações. Então eu não saio do texto. Eu uso textos, referências para dar base ao que eu estou falando, mas eu continuo no assunto. Deveres, uma mensagem para pastores, presbíteros e líderes. Os deveres que o apóstolo Pedro está falando que eles têm. Versículo 18, pois a Escritura Sagrada diz: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Ele tem direito de se alimentar se ele está trabalhando. E diz ainda, o trabalhador merece o seu salário. Agora, cuidado para não distorcer esse texto, porque esse texto aqui está falando para dirigentes de igreja. Ensinadores também, tá? Se fosse levar ao pé da letra, muitas igrejas não reconhecem os ensinadores. Mas está escrito aqui que eles deveriam ser considerados dignos de pagamento em dobro. Eu não estou falando de uma igreja pequena, uma igreja que começou ontem, não é disso. Mas se a igreja tem uma estrutura, ela deveria reconhecer alguns obreiros, ajudar o custo desses obreiros. Para quê? Para que esses obreiros tivessem tempo melhor para fazer a obra do Senhor e tivessem um coração mais tranquilo em relação às coisas materiais. Porque com isso há uma fadiga muito grande, há um estresse muito grande, há muita preocupação. Por quê? Porque não se tem recurso. Querem que faça a obra, mas recurso que é bom não tem. Então, se todas as pessoas começassem a cuidar das suas coisas, muitas vezes a obra de Deus não seria feita. Porque tem trabalho que exige tempo. Vai trabalhar no supermercado, como eu já trabalhei muitos anos, e você vai descobrir que a pessoa só tem tempo para ir na igreja aos domingos. Aí tem gente que fala assim, é crente domingueiro. Mas ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que vestir, e aí? Explica, como pode? Isso é, quando ele pode ir aos domingos, que tem vezes que tem escala domingo, e tem supermercados que trabalham até tarde no domingo. Então vem falar pra mim que é crente domingueiro. E às vezes a folga dessa pessoa é num dia que não tem culto naquela igreja que ele congrega. Isso é crente domingueiro? Então é muito feio falar um negócio desse. Por um lado, aqueles que querem se dedicar à obra não têm recurso, então eles têm que sair para trabalhar. Por outro lado, aqueles que estão trabalhando, tem gente que fica malhando quem está trabalhando porque não tem tempo para ir na igreja. Mas não tem tempo não é porque está fazendo a obra de qualquer maneira, é porque o trabalho dele exige isso. Agora, tem gente que realmente não vai porque não quer, tem tempo, chega mais cedo, não vai, mas nem todo mundo é pelo mesmo motivo. Em segundo lugar, poderiam cair na tentação de, além do sustento que recebiam da igreja, usar o dinheiro da igreja como se fosse seu. Aqui é gravíssimo. O salário do pastor é o salário do pastor, o restante é da igreja. Eu não sei quanto é o salário do pastor. Isso pode ser proporcional ao tamanho do ministério no qual ele está na frente. Pode ser que tenha um pastor que tenha 2, 3, 4 salários mínimos ou até muito mais. Pode até ser, não sei, Deus o sabe. Agora, o restante não é dele. É da obra. É para gastar na obra. Então, ele tem que ter cuidado para não achar que o dinheiro da igreja é dele, porque não é dele. O salário que é separado para ele é dele. Ele gasta com o que ele achar, por bem. Ele devolve o dízimo, que tem pastores até que acham que não devem devolver o dízimo, é uma remuneração como qualquer outra, só que é trabalho para o reino. Então, ele deve devolver o dízimo sim. Ele devolve o dízimo e o restante, os 90%, é problema dele com o que ele vai gastar. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. É problema dele.
Ah, pastor, mas é dinheiro que a igreja pagou. Não importa, mas passou a ser a remuneração dele pelo trabalho que ele presta. Se ele fosse trabalhar fora, ele não estava na frente da igreja. Ou chegaria muito tarde, não daria atenção, não teria tempo para atender ninguém. Então, nós temos que entender isso. Nós precisamos entender isso. Agora, o dinheiro da igreja, que não tem nada a ver com o salário dele, não é dele. A tradução da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, desta última parte do versículo é bem expressiva. Não faça seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Qual é a motivação de dirigir a igreja? Desejo de servir. Prosseguindo aqui. 3. Os presbíteros não podem ser ditadores e sim exemplo para servir a Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Os pastores não podem ser ditadores, agindo como opressores diante da igreja. Assim como tem muitos homens dentro de casa que agem como ditadores, assim como tem pais que são opressores dos filhos, assim pode correr o risco de um líder também agir da mesma maneira. E o texto diz, não sejam. Eles não podem fazer isso. Pastor, mas eu conheço gente que faz, mas não deveria fazer. Pastor, e o que eu faço? Ora, entrega na mão do Senhor. Você não pode se levantar contra a liderança. Ah, pastor, por que eu não posso me levantar contra a liderança? Porque é o líder da igreja. Quem vai tratar com liderança é o Senhor, não é você. Então, deixa ele na mão do Senhor, deixa Deus tratar. Deixa Deus fazer a obra. Você vai só orar, pedir a Deus que faça uma obra, que trabalhe. Mas você não tem o direito de se levantar, porque ele é um líder. Ele precisa ser respeitado. Pastor, mas ele não se dá o respeito. Meu irmão, você que está assistindo, minha irmã, é melhor você orar, pedir uma direção a Deus e procurar um outro lugar para congregar do que se levantar contra a liderança, porque liderança quem trata é Deus. Ah, mas não foi Deus que levantou ele. Aí você já tem um problema. Quando você diz isso, que não foi Deus que levantou ele, você está fazendo aí o quê? Você está aceitando ser liderado por alguém que Deus não levantou? Por quê? Nada justifica você se levantar contra a liderança. Cuidado, tá? Isso é muito importante dizer aqui. Eles são servos e devem ter Jesus como seu modelo. Marcos 10,45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A responsabilidade do presbítero, pastor, é instruir e ajudar os membros na caminhada cristã. Eles devem ser exemplos a ser seguidos. Então, eles não podem ser ditadores. Outra coisa também que não justifica. Tem gente que fala assim, eu vou sair dessa igreja, às vezes é um obreiro da igreja, eu vou sair e vou abrir uma igreja. Porque eu não concordo isso, aí vai lá, abre uma igreja, mas sai na desobediência, sai na rebelião, carrega gente consigo. Deus não está nisso, não. Olha só, nem tudo que dá certo é certo. Você não pode medir as coisas de Deus pelo que dá certo. Porque tem um monte de coisa aí feita pelas pessoas não cristãs que está dando certo. Então as coisas dar certo não é uma coisa que afere se é da vontade de Deus. Às vezes, um grupo planeja um assalto. Vai lá, assalta. Deu tudo certo. Eu não estou falando do que virá depois. Eu estou falando do agora, tá? Naquele momento, às vezes deu certo. Agora a pergunta é certo biblicamente? Não. Então você não pode medir o que é certo pelo que dá certo. Você tem que medir o que é certo pelo que está na Bíblia. E sair em rebelião da igreja e abrir outra igreja é errado. É pecado. Deus não está nisso. Então você tem que se basear no que a Bíblia diz. Ah, mas o pastor lá e eu fui errado. Tá errado, não faz isso. Por isso que tem um monte de igrejas aí que começaram debaixo de rebelião e não cresce. E aí tem gente que vai congregar lá que nem sabe a história da rebelião que foi criada e também tá lá, ó, na prova e nem sabe por que tá na prova. Por quê? Porque é uma igreja que foi levantada debaixo de rebeldia. Deus não aprova isso. Deus não tá no meio disso. Então cuidado com isso também. Porque tem gente que, meu pastor era ditador, por isso que eu saí e fui abrir uma igreja. Tá errado, motivação errada para abrir igreja. Era melhor você procurar um outro lugar para congregar. Essa desculpa que as pessoas dão de ter saído de um lugar porque o pastor era isso, aquilo, e abre uma igreja, isso é só uma desculpa para a sua insubmissão. Você é insubmisso.
poderia ser aquele pastor, o outro pastor, o outro pastor. Você não aceita ser liderado. Eu tenho uma notícia para dar para você, se você pensa assim. Você vai encontrar pessoas também que não vão aceitar você ser liderada por você. Sabe por quê? Porque aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Existem muitos líderes que exigem tantas coisas dos membros que eles mesmos não fazem. Essa é uma triste realidade. O líder precisa ser modelo. Jesus, quando falava sobre algo, ele se colocava como modelo. O líder precisa ser um exemplo. Jesus é o modelo e nós somos exemplo desse modelo. Então, nós não podemos requerer das pessoas... Por exemplo, tem líder que diz assim: ah, você tem que chegar cedo na igreja para orar. Você nunca viu o líder lá para orar. Não tem como. Não tem como eu cobrar de você chegar na igreja cedo para orar se eu nunca vou orar. Ah, mas o pastor estava envolvido com N coisa, então não chama as pessoas para orar, porque você tem que dar exemplo também. Eu tenho que dar exemplo. Eu preciso dar exemplo. Então é por isso que tem coisas que não funcionam. Porque a gente chama as pessoas, mas a gente não faz. Ah, você tem que chegar cedo no culto. Eu nunca chego cedo no culto. Eu, como pastor, chego lá no culto 7h30, quase 8 horas. Como é que eu tô falando para os irmãos chegar cedo se eu só chego tarde? Como é que eu falo para os irmãos amar se eu não demonstro amor? Como é que eu falo para os irmãos perdoar se eu não demonstro perdão? Se alguém faz alguma coisa, eu fico logo chateado, logo aborrecido. Como é que eu falo para as pessoas que têm que se cumprimentar umas às outras se eu não falo quase com ninguém? É incoerente. Precisa haver coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Caso contrário, as pessoas não vão querer seguir aquilo. 4. Os presbíteros que exercem sua autoridade sobre o rebanho com obediência a Deus receberá a vida eterna. Não porque eles recebem vida eterna pelo que eles fazem, mas porque prestaram um bom trabalho, demonstrando que realmente aceitaram Cristo. E as boas obras são consequência dessa salvação que eles receberam. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, ou seja, eles vão completar o ministério. Pedro finaliza os deveres da liderança com uma palavra de esperança. Ele já havia dito que os pastores não podiam dirigir o rebanho com má vontade, ou visando ganhos, nem como dominadores, mas sendo exemplo. Uma vez cumprir o ministério de forma digna, por obedecer a Deus, eles receberão a vida eterna. Eles recebem a vida eterna. Mas não é receber a vida eterna porque fizeram a obra de Deus. É receber a vida eterna porque realmente receberam Cristo como Senhor e Salvador. E fazer a obra de Deus é uma consequência daquilo que eles são, porque Deus os chamou para servir no ministério. Aqui podemos usar o que o Paulo disse no final do seu ministério, 2 Timóteo 4, 7 e 8, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então tem a ver com relacionamento, não tem a ver com trabalho. É o como você se relaciona com Deus. Se você tem um relacionamento verdadeiro, se você fielmente serve ao Senhor, a vida eterna está aí. Por quê? Porque o Senhor preparou para aqueles que o amam. Agora, se eu faço as coisas pensando que eu vou conquistar a vida eterna pelo que eu faço, eu estou perdido, porque eu estou sendo um interesseiro. Então, as boas obras são consequência de quem eu sou, filho de Deus. E como filho de Deus, eu realizo boas obras. Mas eu só sou filho de Deus por causa de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, a salvação não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez, certo? Eu quero dar aí um alerta para você, tá? Quer fazer um curso de teologia online confiável? Clique no link na descrição aí do vídeo. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui interessante. Quando você clica aí no link, ou nos comentários afixados, tem um comentário afixado, ou você clica no link na descrição, você vai poder aí se inscrever no módulo grátis. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Se você clica no link, você vai para essa tela aqui. E você vai ter aí um módulo grátis para você poder participar. Você não paga um centavo. Você vai conhecer um módulo do curso livre de teologia. Se você gostar, você pode aí passar a ser um aluno do curso livre de teologia. Talvez você diga assim: Pastor Mário Luna, eu moro fora do Rio de Janeiro. Não tem problema.
Ah, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu moro longe da Taquara e da Penha, onde são os polos. Não tem problema. Todo curso é transmitido pela plataforma da mesma maneira da aula presencial. O mesmo conteúdo que você tem presencial é o mesmo conteúdo que você tem lá na plataforma online. Então, coloque o seu nome, coloque o seu e-mail, se cadastre, assista aí o módulo grátis. Gostou? Quer ser aluno? Seja aluno como eu sou aluno, pela bondade de Deus. E você vai aprender mais e mais e mais. Eu, pela bondade de Deus, sou professor também de teologia. No momento não estou dando aula, mas eu estou fazendo uma reciclagem. Então eu deixo para você aí a recomendação desse curso livre de teologia, que é importante. O link está na descrição do vídeo e também está no comentário afixado. Eu tenho mais um anúncio para dar para você aqui, só mais um anúncio para você, também em relação aqui ao meu canal. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o like desse vídeo de hoje? Já compartilhou esse vídeo lá no seu Facebook, no status do seu WhatsApp? Já fez um comentário? Além disso, eu quero dizer para você que você pode, a partir de agora também, além de ser inscrito, você pode ser membro do canal. Você se compromete com uma pequena assinatura e você tem alguns benefícios que estão lá. Quando você clicar, você vai ver os benefícios. Se for uma coisa que te agradar e se você desejar semear no Ministério de Ensino aqui desse canal, veja bem, não está cobrando, apenas você está voluntariamente abençoando. Você fique à vontade. Como essa tarja que fica passando aqui, ó. Você deseja semear nesse Ministério de Ensino? Aqui não é uma cobrança. Aqui, caso você sinta vontade, você vai abençoar reconhecendo o trabalho que está sendo realizado, tá bom? Deus continue abençoando. Vamos dar um prosseguimento aqui? Então, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Outros ainda desejam ser promovidos de cargo dentro da denominação. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui podemos usar o que Paulo disse no final do seu ministério, tá? Podemos usar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... Agora sim, o presbítero precisa fazer a obra de Deus com a motivação certa. Warren Wiersbe aborda essa questão como segue: hoje, um obreiro cristão pode trabalhar visando vários tipos de recompensa. Alguns se empenham para construir impérios pessoais, enquanto outros se esforçam para receber o louvor dos homens. Então você vê duas motivações erradas aqui. Construir um império pessoal a nível de usar o dinheiro para comprar várias coisas. Outros podem usar a posição para poder conquistar, no caso, receber louvor dos homens, ser muito conhecido. Outros ainda desejam ser promovidos de cargo dentro da denominação. Aí pensa que ministério é plano de carreira, como foi dito no vídeo que eu coloquei para vocês. Começa como cooperador ou auxiliar de trabalho. Eu estou falando das Assembleias de Deus, pelo menos, tá? E aí acha que é cooperador, um dia vai ser diácono, mais tarde presbítero, depois pode ser evangelista, depois pastor. Nem todo mundo Deus tem chamado como pastor, então de repente pode ficar no meio do caminho como auxiliar de trabalho a vida inteira. Pode ficar a vida inteira como diácono. Ministério não é plano de carreira. Mas aí a gente bota no coração que ministério é plano de carreira. Não é plano de carreira. Quem Deus chamou para aquilo e acabou. Então, há esse tipo de coisa também de outros quererem promoção. E aí, se o pastor não consagra, ele vai e diz: eu tô tanto tempo aqui, o senhor não me consagrou. Aí quer ir para outra igreja para poder ser consagrado lá. É certo isso? É claro que não. Ele está atropelando aquilo que não deveria ser atropelado. Também tem aquela questão de consagrar a pessoa porque está há muito tempo lá. Ele merece. Ministério é por merecimento? Peraí. Não estou entendendo. Não tem a ver. Tem que ter qualificação? Tem, mas isso é para quem já é chamado por Deus. Então a primeira coisa que prevalece é o chamado de Deus. A segunda coisa é ele aceitar. A terceira coisa é a igreja precisar levar aquele obreiro. Porque a igreja só levanta o obreiro quando ela precisa. O problema é que hoje está se criando cargo para agradar as pessoas sem a igreja precisar daquele obreiro. E alguém vai dizer: não, pastor, precisa. Não precisa. Porque se precisasse, não tinha tanta gente sentada sem fazer nada e sem ser direcionada para algum trabalho. Mas o obreiro tem que saber procurar alguma coisa para fazer. Não é o obreiro que tem que procurar alguma coisa para fazer, não. É a liderança que tem que designar ele para o que ele vai fazer. É diferente.
O obreiro não pode sair por aí tomando a atitude de sair fazendo o que ele quiser, porque senão ele vai passar por cima da liderança, vai ter conflito. Então o obreiro ele é ordenado e é designado por um trabalho. Não é ele que tem que decidir o que ele vai fazer. Ele está ali para obedecer a ordem de quem está na frente. Já que hoje a mensagem é para lideranças, é assim que funciona, tá? Um dia todas essas coisas vão desaparecer. Vão desaparecer o quê? Pessoas que se empenham para construir impérios, pessoas que se esforçam para poder receber louvor dos homens, pessoas que se esforçam para ser promovido de cargo. A única recompensa que devemos nos esforçar para obter é o muito bem. Muito bem de quem? Do Salvador e a coroa incorruptível de glória que acompanha esse louvor. Que alegria enorme será colocar essa coroa aos pés do Senhor. Apocalipse 4:10. E reconhecer que tudo que fizemos foi por sua graça e poder. 1 Coríntios 15:10 e para a sua glória, tá? 4:11. Uma coisa que eu preciso entender é, por mais que Deus me use, eu só posso ser usado por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse estar aqui. Então não é meu mérito, é mérito de Jesus. Eu não tenho mérito nenhum, o mérito é de Jesus. Eu apenas sou um instrumento pela bondade de Deus. Mas as pessoas começam a tomar para si um direito que não são deles. Eles não têm esse direito. O direito quem deu foi o Senhor. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o louvor é do Senhor. É tudo do Senhor. Eu não posso querer me vangloriar, já que é pelo Senhor que eu estou. E Simon Kistemaker finaliza: os pastores não devem jamais se esquecer de que prestam contas diretamente a Jesus. Que eles não são donos das ovelhas. Devem lembrar-se de que a igreja pertence a Jesus e de que serve ao pastor mestre até a sua volta. Como pastores auxiliares de Jesus, eles guiam suas ovelhas para os verdes pastos de sua palavra e dão a elas alimento espiritual. Com o que estamos alimentando a igreja de Jesus? Muitas vezes estamos terceirizando o alimento, a alimentação da ovelha, deixando que pessoas despreparadas estejam pelos púlpitos por aí pregando a palavra. Tá pensando que Deus vai cobrar dessas pessoas só? Às vezes tem gente que faz isso por total ignorância. Deus vai cobrar daquele que recebeu a direção e está terceirizando a alimentação da igreja. Isso é sério. Conclusão. Podemos resumir os deveres dos líderes da seguinte maneira, conforme o comentário bíblico pentecostal. Primeiro, segundo a perspectiva de Pedro, pode-se entender que as atitudes ministeriais de cada um são mais importantes que o próprio ministério. Tem gente que acha que o ministério é muito importante, mas importante é como você conduz o ministério. Isto é, embora seja imperativo que os líderes cristãos cuidem do rebanho, não devem estar motivados por um senso de obrigação. Então, eles têm que cuidar, mas não por obrigação, no sentido de obrigados. Antes deverão servir voluntária e prontamente. Embora os líderes cristãos devam ser mantidos por aqueles a quem ministram, mantidos é ser sustentados. Se a igreja tem condição, deve sustentar o líder, sim. É bíblico, tá aí. Mateus 10, 9 e 10, 1 Coríntios 9, do 1 ao 18, 1 Timóteo 5, 17, 18. Tem texto de sobra provando que o pastor da igreja, se a igreja tem recurso, se ela pode, deve ser sustentado pela igreja, sim. Se a igreja pode ajudar ali a manter outros obreiros, sim. Não há nenhum problema se eles estão só para a obra de Deus. Mas, apesar disso, não devem se valer do seu ofício para obter ganhos financeiros, porém servir zelosa e livremente. Terceiro, no exercício da supervisão espiritual do povo de Deus, os líderes cristãos não devem ser autoritários. Antes devem liderar por meio de seu exemplo. Não pode ser ditador. Quarto, líderes cristãos devem servir com uma futura expectativa celestial, vida eterna. Por fim, devemos nos perguntar se nossa postura como presbíteros, pastores e líderes se enquadram nos ensinamentos de Pedro. Se enquadram? Caso sua resposta for sim, continue com tais práticas, pois elas agradam a Deus. Por outro lado, se a resposta for não, essa mensagem está apontando o caminho a seguir. Tome a direção certa e siga.
Embora os líderes possam vir a receber alguma recompensa nessa vida, caso pratiquem essas atitudes, receberão uma incorruptível coroa de glória na vida futura. Em outras palavras, todos os líderes cristãos devem adotar as atitudes de Cristo e dos apóstolos em seu ministério. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Que o Senhor aplique as verdades aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, é o que eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e até o próximo Expondo as Escrituras. Eu estou deixando aqui para você uma orientação de um vídeo para que você possa assistir. Até o próximo Expondo as Escrituras.